Exatamente. Aí a gente vai agora fazer uma discussão sobre o cenário político, por isso que a gente convidou para um debate 2 senadores da República. A gente vai conversar, portanto, com o senador Márcio Bittar, que é do MDB do Acre, ele também é vice-líder do governo no Congresso Nacional. A gente vai conversar também com o Rogério Carvalho, de Sergipe, ele é líder do PT no Cenário. Boa tarde a vocês, senadores. Obrigado pela participação aqui nessa nossa tarde de notícias na CNN. Boa tarde para vocês, obrigada pela participação de vocês. Lembrando que a gente vai fazer um debate, então a gente vai colocar um tempo máximo ali de 2 minutos para responder as nossas perguntas e aí, eventualmente, se a gente interromper, não é falta de educação, é só para a gente ser justo, tentar dar o mesmo tempo para os dois conversarem com a gente. Para ninguém reclamar depois, né? Vamos tentar equilibrar esse debate. Bom, eu queria começar, então, perguntando sobre as repercussões que a gente tem nesse momento no vídeo. Vamos começar no começo. Existia uma expectativa muito grande em relação ao conteúdo desse vídeo. A gente vem falando nos últimos dias sobre isso e eu queria a opinião dos senhores sobre tudo que foi demonstrado ali. Falava-se muito sobre a postura do presidente Bolsonaro, a gente acabou tendo outros desdobramentos, como a postura também de alguns ministros que fizeram declarações ali que foram consideradas um pouco duras para algumas pessoas. Eu queria a opinião dos senhores. Vamos conversar com o senador Márcio Bittar, por gentileza. Que legal. Senador Bittar, o senhor ouve a gente? Eu acho que o senador Bittar não está ouvindo a gente, deve estar com um problema ali de comunicação. Bom, vamos começar então com o senador Rogério Carvalho. Está ouvindo, senador? Me ouve bem? Agora eu ouço. O senhor está me ouvindo? Alô? Eu acho que o senador não está me ouvindo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho então. Eu estou ouvindo, você me ouve bem? Agora ouço. Agora sim. O volume estava baixo. Estão me ouvindo? Estamos. É que a gente está pela conexão aqui, pela internet, conversando com os dois, então eventualmente eu estou ouvindo vocês. Vocês me ouvem? Sim, a gente te ouve, senador. Vamos tentar refazer essa conexão, só para a gente... Oi. Só para a gente conseguir melhorar um pouquinho esse debate. Estou ouvindo bem, na verdade, pode claro. dar problema, né? A gente sabe, porque tem um delay muito grande, a conexão é pela internet, né, gente? Em tempos de coronavírus, a gente precisa se virar para conversar com as fontes. Normalmente, a gente poderia tentar fazer isso pessoalmente ou até lá no Congresso Nacional, mas a gente sabe que os senadores também não estão indo ao plenário, os deputados também não estão indo ao plenário, então a gente tem que se virar como a gente vem fazendo nos últimos dias, por isso que a gente está fazendo esse debate pela internet, e aí muitas vezes a conexão a gente sabe, né, que depende da sua casa, o Wi-Fi às vezes não é bom, dependendo de onde você estiver, dá um delay muito grande. Exatamente. E aí a gente tem esse tipo de problema. Esse problema, lembrando que a gente está assumindo a programação da CNN a partir de agora. Você acompanhou toda a programação pela manhã com a Elisa e o Diego aqui repercutindo a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, vídeo que, segundo o ex-ministro da Justiça, mostra a tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Hoje, inclusive, pela manhã, teve manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília. O presidente saiu de helicóptero ali para olhar de cima a manifestação, também foi até os manifestantes e a gente, claro, acompanhou tudo isso ao longo da manhã. E agora à tarde a gente continua na missão de levar informação para você sobre todo esse clima lá em Brasília, né? E claro, também sobre coronavírus, sobre os sistemas de saúde, sobre a situação nos estados. A gente tem repórteres pelo país sempre de olho em tudo que está acontecendo. Exatamente. A gente, só para recapitular, vai falar sobre as repercussões do vídeo que foi divulgado, o vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril, que, segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, traria ali provas de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E aí as repercussões que a gente viu também foram outras, foram falas de vários ministros, e é por isso que a gente conversou 2 senadores agora, um a favor do governo, o vice-líder do governo, e o outro da oposição, que é líder do PT, os dois são senadores da República, e a gente queria ouvir a palavra dos dois. A gente teve um probleminha ali no começo com o senador Márcio Bittar, que é vice-líder do governo. Vamos passar a bola então já para o senador Rogério Carvalho, ele é de Sergipe, líder do PT no Senado. Vamos começar a conversar com ele enquanto a gente vai tentando restabelecer a conexão com o senador Bittar. O senhor me ouve bem, senador?
Muito bem, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, a gente te ouve, maravilha. Vamos começar com o senhor, e aí assim que a gente conseguir o contato de novo com o senador Bittar, a gente inclui ele e transforma essa entrevista num debate. Queria começar com o senhor, então, sobre a opinião do senhor em relação ao vídeo e também em relação às repercussões que a gente já teve nos últimos dias sobre tudo que foi visto ali. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Mari. Quero também cumprimentar o meu colega Márcio Bittar. Primeiro que o vídeo, ele mostra o vazio total do governo do presidente Jair Bolsonaro. Você olha o vídeo inteiro e não vê nenhum debate sobre nenhuma política que de fato possa resolver o problema da pandemia, salvar vidas, que possa apontar um caminho para o pós-pandemia, para apontar um caminho para a retomada do crescimento econômico e da reorganização da economia. Você não vê nenhum conteúdo que possa mudar a vida dos brasileiros, trazer esperança para os brasileiros. Isso é o que mais me chamou a atenção. E também me chamou a atenção o fato de não ter explicitamente, apesar dele tocar no assunto do Moro, né, mas sem falar o nome do Moro, sem falar na Polícia Federal. Mais tarde, quando ele dá a entrevista, que ele vai tocar neste assunto, mas o que mais me chamou a atenção não foi nem a polêmica que levou à abertura da reunião e a apresentação do conteúdo da reunião. Não o que motivou, mas a reunião em si mostra a ausência total de preparo do governo. Parece um bando, não é nem um coletivo, é um agrupamento de pessoas atirando para cá, para todos os lados, todos tentando burlar ou encontrar um jeito de desconstruir o que tem de construção institucional do país. Um ministro que diz que precisa prender os ministros do STF, outro ministro que diz que tem que aproveitar a pandemia, esse momento de dor e sofrimento, e o momento em que a imprensa está cumprindo um papel de orientar a sociedade, de mostrar a gravidade da situação. Ele se propõe a desregulamentar toda a área de meio ambiente. A gente já viu o que aconteceu o ano passado com toda a regulamentação, as queimadas na Amazônia. Este ano, o número de queimadas já é maior do que no mesmo período, quase 200% maior do que foi de desmatamento, do que foi o ano passado, mesmo com as queimadas que ocorreram em 2019. Então, nós estamos diante de um governo que não tem projeto para o Brasil, nem para o Estado brasileiro, nem para a sociedade brasileira. No momento de pandemia, a gente não ouviu um plano para combater, reduzir o número de casos, salvar vidas, como organizar a economia depois, que papel o Estado vai cumprir, como vai ficar o auxílio, se vai ser estendido, se não vai ser estendido, para quem, os projetos que estão na pauta. A gente não viu uma discussão consistente, responsável e que, de fato, possa mudar a vida dos brasileiros. Isso é o que mais entristece, saber que o Brasil está entregue a um grupo que a gente não pode questionar a legitimidade, foram eleitos, né? Mas a gente pode, sim, questionar o tempo todo os rumos que eles estão conduzindo o Brasil. É uma tragédia na política externa, é uma tragédia na política econômica, a gente estava crescendo 1,1% ao ano, é uma tragédia do ponto de vista sanitário, é uma tragédia do ponto de vista ético, moral, não tem liturgia no exercício da função, o presidente e os seus ministros, não há respeito à democracia, ou seja, nós estamos diante de uma situação muito grave de condução do país. E se continuar as provocações, e veja, hoje o presidente, apesar de tudo, ele não faz nada para diminuir a fervura, ele coloca mais tensão para poder gerar ruptura. O presidente vem trabalhando de forma reincidente, gerando tensão na busca de uma ruptura para efetivar um fechamento do regime democrático. A nossa democracia está em risco. Esse é o problema do Estado.
Maravilha. Palavras do senador Rogério Carvalho, de Sergipe, líder do PT no Senado Federal. A gente tem agora um senador que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, que é o senador do MDB do Acre. A gente vai conversar agora também com o senador Márcio Bittar, portanto, o mesmo tempo para o senhor. Senador, a gente teve um probleminha ali no começo, mas agora acho que o senhor já deve estar ouvindo a gente bem. O senhor vai ter 4 minutos e meio para fazer essa explanação inicial. Maravilha. Ok. E para o senhor falar um pouco sobre a opinião do senhor... Eu quero cumprimentar a todos. A respeito do vídeo, a respeito dessas divulgações e também dessas repercussões. Quero cumprimentar pelo menos a CNN. Pois não. Primeiro, cumprimentar a CNN, ainda é uma emissora nova no Brasil, mas que é muito bem-vinda, parabéns. É um sopro a mais da nossa democracia. Cumprimentar a Mari Palma, o Felipe e o meu colega Rogério Carvalho, com quem tem uma relação muito amistosa. No Senado da República temos, inclusive, amigos comuns. Mas... me perdoe a franqueza, é da minha natureza. O Brasil viveu um governo chamado de bando quando o PT governou o país. O bando que fez o Petrolão, o bando que fez o Mensalão, reincidindo. A reunião, e antes eu quero afirmar que eu não sou uma desista. Eu dediquei o meu apoio ao candidato Bolsonaro na pré-campanha no primeiro semestre de 2018, porque ele representava e representa valores e uma proposta econômica com a qual eu tenho absoluta afinidade, independente de qualquer relação pessoal. Eu não preciso ter relação pessoal com o governo, com o presidente da República, para depositar nele as minhas esperanças. Com relação à reunião, eu acho hipocrisia o país que tem carnaval, onde um grupo de pessoas defende um monte de ideias, casamento de homem com homem, de mulher com mulher, famílias de todo tipo, de homens com filhos, que defende a liberação de drogas. O Supremo Tribunal Federal, que já assistimos debates entre ministro Barroso e Gilmar Mendes, entre Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, entre Lewandowski e Gilmar, com acusações gravíssimas. Vamos lembrar, o Barroso chegou a dizer a respeito do Gilmar Mendes, que além que ele era do mal, que ele envergonhava a corte, ele disse uma coisa gravíssima, que o Gilmar votaria por interesses que não eram os da justiça. E isso não virou nada. O Gilmar, respondendo ao Barroso, disse a ele que ele devia, antes de qualquer coisa, usar alguém, deveria primeiro fechar a sua banca. No Rio de Janeiro, é uma ilação clara a possibilidade, segundo o Gilmar Mendes, de que um ministro do Supremo Tribunal Federal ainda mantinha, talvez sobre outros termos, mas uma banca de advocacia, o que é proibido para quem vai para o Supremo Tribunal Federal. Ora, imagina se eles, numa gravação que o Brasil inteiro está assistindo, se acusam mutuamente de desserviço ao país, um já acusou o outro que estava acabando com a justiça no Brasil, fora o ativismo político, judiciário do Supremo Tribunal Federal. Imagina se eles fazem isso, essas brigas que todos assistimos, na frente das câmaras, imaginam o que eles dizem nos bastidores. Então, acusar o governo e os seus ministros por ter dito palavrão é de uma hipocrisia sem tamanho. Nós, no Senado da República, se gravasse o que nós falamos com alguns colegas, mesmo de oposição e situação, até mesmo com relação a certas decisões do Supremo Tribunal Federal, eram impublicáveis. Então, é hipocrisia. E fora a questão dos palavrões, evidentemente, quando vem à tona, ninguém gosta, mas eu acho que o Celso de Mello, com todo respeito, prestou um desserviço ao país. A quem interessa você revelar a estratégia do governo brasileiro, é um interesse nacional, onde o ministro da Economia está falando da questão do Brasil, do que está fazendo, de como estão as finanças do Brasil. O ministro Ricardo Salles, e me perdoe a franqueza, conheço bem esse tema, ele está dizendo de uma coisa que eu estudo há 30 anos. É bom que aproveitar a audiência da CNN e dizer: o Brasil é o único país do planeta, e isso é uma vergonha, que tendo recursos naturais na Amazônia não pode se utilizar dele. E sabe por quê? Porque um monte de regrinhas, norminhas, burocratização proíbe. E sabe o que nós, da Amazônia, do norte do Brasil, ganhamos até agora com essa campanha de países como a Noruega, que vive de petróleo e gás, mas banca a ONG no Brasil para fazer campanha para que nós não usemos nossos recursos naturais? O que nós ganhamos com isso até agora? Pobreza. Qual a região mais pobre do Brasil? Infelizmente, a região norte, que eu represento com muito orgulho, ganhou esse lugar do Nordeste. Somos hoje a região mais pobre do país. É isso que ganhamos?
por ter 84% do bioma amazônico preservado. Então, é preciso que a gente busque alguma coisa para sair dessa crise. Eu quero parabenizar o Davi Alcolumbre, que, em nome do Congresso Nacional, construiu um acordo entre os executivos, legislativo e judiciário, que estava no momento em que ninguém conversava mais com ninguém, e esse diálogo, liderado por ele, em nome de todos nós do Senado, provocou o projeto, que agora será sancionado, de ajuda aos estados e municípios todos do Brasil. E o governo do presidente Bolsonaro está, sim, cumprindo uma agenda... Senador, preciso interromper o senhor, porque o tempo do senhor já estourou, senador. Trancar os seus estados e municípios, e a conta quem está pagando é o governo federal. Pois não, desculpa. A gente precisa interromper para dar o tempo exato para cada um, para a gente ser justo aqui nessa discussão. O senador Márcio chegou a falar sobre o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Inclusive, a gente está aqui discutindo senadores e deputados da oposição que entraram ontem com pedidos de investigação de ministros junto ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. E os alvos desses pedidos da oposição são justamente 2 ministros, entre eles o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que sugeriu que o governo federal aproveite o momento para, entre aspas, ir passando uma boiada ao promover também, entre aspas, reformas de desregulamentação ambiental, e também a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que sugeriu a prisão ali de governadores e prefeitos que adotam medidas de restrição como isolamento social. Fechando um pouquinho aqui a nossa discussão agora para falar justamente sobre esses 2 casos. Exatamente. Vamos por partes. Vamos começar com as declarações do ministro Ricardo Salles. A gente queria ouvir vocês dois em relação a essas declarações. Ele disse o seguinte: precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Qual a opinião dos senhores em relação a isso? Os críticos dizem que o ministro deu a entender que precisava aproveitar esse momento, que o foco estava na Covid, para tomar medidas impopulares. Vamos começar agora, dessa vez, com o senador Bittar. Olha, com todo respeito, mas eu não posso deixar de falar o que eu já venho repetindo no Congresso Nacional. Eu lamento profundamente, mas há um espírito de vassalagem no Brasil, em que quase toda a mídia, quase toda ela entrou, e que faz uma pressão sobre a região amazônica a partir de premissas que não se comprovaram, que nós é que aquecemos o planeta. Quem aquece o planeta, em primeiríssimo lugar, 99% o clima no planeta é pelo Sol, por isso que é sistema solar, mais as algas marinhas, mais os vulcões. A ação humana, ela tem a capacidade de alterar o microclima. É o Rio Tietê, em São Paulo, que acabaram com ele. No meu estado, que foi governado pela turma da Marina Silva por 20 anos. É lá o Igarapé São Francisco, que corta Rio Branco ao meio, que virou um esgoto a céu aberto. O maior problema do norte do Brasil, na questão ambiental, não é desflorestamento. O maior problema do norte do Brasil, do ponto de vista, e o meu colega Rogério, que é médico, o maior problema ambiental do norte e de saúde pública é esgoto a céu aberto. Nós somos a região menos assistida do Brasil. Nós não temos 8% das residências do norte do país assistida por saneamento básico, água e esgoto. Então, isso é um grande problema ambiental. Isso é um grave problema ambiental. Agora, o que é que transformaram? Transformaram toda a questão amazônica, nós perdemos a soberania sobre ela. Me espanta e me envergonha quando eu vejo políticos, jornalistas, escritores, dizendo: olha, nós não podemos mexer na Amazônia sob pena do mundo entrar com represálias. Ora, e até ameaçando com a China, que a China não vai mais comprar da gente. Isso é vassalagem. A China, agora, esse ano, não vai produzir 20 milhões de toneladas de soja. O Brasil, de novo, está batendo recorde, mais uma vez, segundo ano consecutivo. Okay. É o país que mais vai produzir soja no mundo. 117 milhões de soja. Eles precisam comer. E nós temos o alimento. Tá ok, então, senador. Isso não pode servir para entregar o patrimônio amazônico a interesses externos. Maravilha, senador. Obrigado. Vamos passar a bola agora para o senador Rogério Carvalho, falando nesse momento sobre as declarações do ministro do Meio Ambiente. Por favor, senador. Ô Felipe e Mari, primeiro que um conceito, o Brasil se tornou, no governo do presidente Lula e da presidente Dilma, numa potência ambiental inquestionável. O Brasil foi um dos países
que foi responsável pela Conferência de Copenhague, que saiu um acordo de diminuição da emissão de gases de efeito estufa. É um país que vinha caminhando. O Brasil é um dos construtores do conceito de sustentabilidade e nós conseguimos, mesmo sem sermos acusados e sem devastarmos a Amazônia, né, na velocidade que vinha, a gente reduziu, a gente saiu de 24 mil quilômetros quadrados ano para em torno de 7, 6 mil, a gente reduziu bastante o número de área desmatada na Amazônia nos governos do PT e nós conseguimos, neste período, ampliar a nossa capacidade produtiva onde havia já espaço para a produção. Então, não foram as regras ambientais, nem as normas ambientais brasileiras que impediram o aumento da produção agrícola no país. O que aumentou e permitiu foi a incorporação de tecnologia, foi política de crédito correta, foi o Plano Safra, foi o Seguro Safra, foi a agricultura familiar que se reestruturou. Ou seja, o que importa, na verdade, e a gente precisa deixar a belicosidade de lado, esse antagonismo e nós começarmos a discutir questões objetivas, concretas. Quais são os temas que a gente precisa abordar? Vamos abordar o desenvolvimento regional da Amazônia? Quais são as questões que precisam ser abordadas? O que a gente precisa fazer? Vamos investir no saneamento na Amazônia, que é um problema sério? Vamos tornar isso uma prioridade no orçamento da União? Vamos definir como é que a gente consegue garantir Só concluir, por favor. Vamos garantir que os povos indígenas tenham a preservação das suas áreas por serem donos desde quando a gente já estavam aqui quando nós chegamos. Então a gente precisa discutir questões objetivas sem grandes belicosidades, porque isso não leva à construção de um país civilizado. Mais uma vez a gente pede desculpa por ir interrompendo, mas é só para a gente ser justo com os dois lados e tentar dar o mesmo tempo para os dois, para a gente conseguir ter um debate equilibrado aqui, né? Para você que chegou agora aqui na nossa programação da CNN, a gente está no meio de um debate entre dois senadores, o Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, e também com o Rogério Carvalho, de Sergipe, que é líder do PT no Senado. Os dois aqui ajudando a gente a repercutir a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que, segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, mostra uma tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A gente está repercutindo também a fala de ministros. E agora eu queria perguntar para os senhores sobre a fala da ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela sugeriu ali a prisão de prefeitos e governadores, disse: a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. Nós estamos subindo o tom, discursos estão chegando, nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Eu queria saber a opinião dos senhores em relação a isso, lembrando que a gente tem um tempo aqui de 2 minutos para cada resposta, então quando a gente interrompe aqui é só para ser justo com o tempo. Então vamos começar agora então com o Rogério Carvalho, de Sergipe. Bom, primeiro, eu acho que nós precisamos ter políticas e um governo que construa uma equação que coloque todos os brasileiros dentro. Nós não devemos subir o tom ou baixar o tom ou ser agressivo. Quem governa tem que acolher, tem que compreender o problema do país. Então, nós estamos diante de mulheres que são vítimas de violência, nós estamos diante do extermínio da juventude negra, da periferia das grandes cidades, por falta de política, por falta de investimentos. Nós estamos diante de uma rede de proteção social que foi desmontada ou que vem sendo desmontada desde o governo Temer, primeiro com a reforma trabalhista, em que tirou a condição de igualdade entre
patrão e empregado na negociação para definir valor de remuneração. É óbvio que precisa modernizar legislação trabalhista e tudo precisa se adequar aos novos momentos, mas precisa estabelecer um equilíbrio entre patrão e empregado. Essa é uma questão central. 2, fizemos uma reforma da Previdência em que a gente transformou quem ganha até 5 salários mínimos em Marajá, e a maior parte da economia vai ser feita tirando o dinheiro de quem ganha até 5 salários mínimos da Previdência, que é um sistema muito eficiente, muito bem montado. Então, ao invés da gente estar aqui dizendo que vai subir o tom, que vai passar para agressão, que vai passar para briga, é hora da gente pensar no país, é hora da gente pensar num projeto de país que inclua todos os brasileiros e a gente faça um país para todos os brasileiros, e não fustigar a briga, a disputa desprovida de conteúdo, desprovida de saídas, de soluções concretas para os problemas concretos que a gente tem, e isso só é possível se a gente tiver diálogo, se a gente se abrir para o diálogo, se a gente tentar construir isso coletivamente, porque o nosso país tem diferenças regionais importantes, como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, e diferenças sociais também enormes, que nós precisamos de todos para construirmos equações e projeto de governo de sociedade civilizada. Bom, queria agora falar um pouquinho sobre a fala acho que a gente não tem a segunda resposta ainda, né? Porque o Rogério que abriu conversando com a gente precisa ouvir a resposta Exatamente, agora do Márcio Bittar. Exato. Pois não. Bom, primeiro, ainda sobre a declaração do ministro Ricardo Salles, eu preciso, para ser leal ao que eu penso, dizer que eu concordo 100% com a fala dele. E o problema é que as pessoas não compreendem, talvez, como quem talvez não seja da Amazônia, o que é que nós vivemos. Além de sermos a única região do mundo em que a propriedade privada, propriedade particular, do pequeno, do médio e do grande, você tacou 80% de intocabilidade, o que é uma desapropriação sem indenização. Você tirou o poder do dono da terra, repito, do pequeno, do grande, do médio, todo mundo. O Estado usurpou 80% da sua propriedade, não o indenizou e ainda obriga que este proprietário é que tem que cuidar dos 80% que ele não pode mexer. Isso só tem no Brasil, não tem lugar nenhum do mundo. 86% do bioma amazônico está preservado. Não tem floresta em qualquer lugar do mundo, nativa, original, com esse grau de preservação. E eu repito, o que nós ganhamos até agora na Amazônia, no norte do Brasil, é pobreza. Meu estado foi governado 20 anos pela Turma da Marina, pelo Jorge Viana, pelo Tião Viana, que tiveram todo o apoio do mundo, da ONU, das ONGs, dinheiro internacional, do governo do Lula, do Fernando Henrique Cardoso. Qual foi o resultado depois dessa política em 20 anos? O Acre é um dos estados mais pobres do Brasil. O Acre e o Norte é a região que mais tem assassinato. É a região, meu colega acabou de dizer, e tem razão, onde é que tem maior feminicídio? É no Acre. Aonde é que tem maior grau de estupro? É na região norte. Quer dizer, então, o que ganhamos até agora, com o mundo inteiro mandando na Amazônia, foi pobreza. E é contra isso que eu e os amazônicos lutamos. Com relação a subir o tom ou a baixar o tom, também concordo com ele. Mas preciso lembrar, se tem algum governo que subiu o tom a ponto de ir no Palácio do Planalto, na época da discussão com a Dilma, o presidente da CUT chegar a dizer que se tentasse impeachment a Dilma, eles iam para ruas entrincheirados e defender a Dilma com arma na mão, não fomos nós. Eu volto a dizer, o presidente Bolsonaro não tem feito concretamente até agora nenhum movimento para cercear a liberdade de quem quer que seja. Eu vou insistir na pergunta para que os senhores falem especificamente sobre a frase da ministra Damares no momento em que ela diz que governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos. Eu quero a opinião dos senhores, por favor, sobre essa frase especificamente. Começando agora com o senador Bittar. Não, eu não concordo. O fato de eu apoiar o governo do presidente Jair Bolsonaro não significa que eu seja correia de transmissão de ninguém. Então, não concordo com a frase. Agora, volto a dizer, eu acho que é um absurdo. Gravei, inclusive, sobre isso, fiz uma indagação, repito aqui. Veja, o ex-ministro Sérgio Moro fez uma denúncia de que naquela reunião, foi revelada, ficaria absolutamente claro que o presidente Bolsonaro quis interferir de maneira
exagerada e tal na questão da Polícia Federal. Bom, o ministro Celso, ao olhar o vídeo e percebendo que não tinha essa interferência, mas mesmo assim ele resolveu abrir. Agora, só que ele não revelou apenas esse episódio. Ele abriu a reunião inteira. Então você expõe aquilo que, eu já repito, os membros do Supremo Tribunal Federal que se agridem no calor do debate publicamente, imagina como é fora das câmaras, a mesma coisa no Congresso Nacional. Então você acaba expondo ministros e o próprio governo do Brasil, inclusive entregando estratégias que são nacionais. Mas, de qualquer forma, o áudio e o vídeo revelado, eu não tenho nenhum receio de dizer que eu discordo disso. Acho, sim, que aconteceram alguns exageros, pessoas na beira da praia sendo presas, acho que isso é um exagero injustificável. Agora, também é exagero qualquer ministro dizer que vai entrar para prender com ação. Quer dizer, entrar com ação, qualquer um tem o direito de entrar. Mas a fala de um ministro dizendo que vai entrar com ação para prender governador e prender ministro também não ajuda em nada ao clima que nós temos que recuperar a favor do Brasil. Muita coisa está sendo feita, muito ainda tem para se fazer. Vamos só lembrar que talvez esse programa de distribuição emergencial de R$600 por mês são 50 milhões de brasileiros que estão recebendo. E agora, na quinta-feira, o presidente da República já disse que vai estender por mais um mês ou 2 meses, talvez não com o mesmo valor. Então, o governo está fazendo muita coisa, os governadores também. Eu acho que é mais do que na hora, gravei sobre isso também, dos governadores, o presidente e os prefeitos, principalmente das capitais, começarem a buscar o que tem em comum para a gente sair da pandemia e recuperar a economia do Brasil. Obrigado. Agora a gente passa a bola para o senador, vice-líder do governo no Congresso, Rogério Carvalho. Senador, sobre a mesma frase da ministra Damares Alves, especificamente sobre a frase onde ela diz que a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. Por favor. Bom, primeiro, me chama a atenção que naquela sala da reunião só tinha, a maior parte eram homens e brancos, né? Então você já mostra um determinado recorte de como o governo é pensado. Não é pensado com toda a diversidade que tem o Brasil, inclusive com o maior número de mulheres sentado à mesa, podendo trabalhar. E a fala da ministra é uma fala bastante infeliz. Ela não tem, nem o governo, nem ela tem o poder de condenar, né, de acusar, condenar, de acusar, processar, condenar e mandar prender. Isso, nós estamos numa democracia, então isso demonstra a face autoritária que o governo tem, né, de achar que, como disse o ministro Weintraub, que tinha que prender, ia começar pelos ministros do STF. Ele não tem esse poder. Para prender alguém é preciso que tenha uma acusação, que tenha um processo, que tenha uma condenação e que venha a prisão. E da mesma forma a Damares. O fato dos governadores e dos prefeitos estarem fazendo o isolamento social, insistindo no isolamento social, que é boicotado sistematicamente pelo presidente Jair Bolsonaro, eu na minha condição de médico, eu quero dizer que graças aos prefeitos e aos governadores que estão fazendo isolamento social, a gente não tem uma catástrofe sanitária, porque o presidente tem proposto a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho que ele propõe levaria 700 mil brasileiros à morte, certo? Então, é importante dizer que se hoje a gente tem já esse número absurdo de mais de 21 mil mortes, e não é muito mais, é por conta do trabalho dos governadores, dos prefeitos que têm insistido no isolamento social. E se tivéssemos tido um isolamento mais perfeito, que a ministra diz que vai prender governadores e prefeitos porque tem feito isolamento, porque tem cuidado da vida das pessoas, certo? Não fosse isso, estaríamos numa situação muito pior. O senhor, inclusive, falou ali sobre a declaração também do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eu queria só ler um comentário aqui da nossa hashtag. Você pode participar com a gente, conversar com a gente na hashtag CNN Todos Juntos. E a Sandra diz, estou chegando agora, gostaria de saber o nome dos senadores que estão participando com a gente, para saber quem são. Então, eu respondo, a gente está conversando com o Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, e o Rogério Carvalho, também de Sergipe, que é líder do PT no Senado.
Senado, os dois ajudando a gente a entender aqui a repercussão da divulgação do vídeo da reunião ministerial e também as falas dos ministros durante essa reunião. Aproveitando que o Rogério já falou ali sobre a declaração do Abraham Weintraub, eu queria jogar esse assunto agora para vocês, começando inclusive pelo Rogério, para a gente desenvolver um pouquinho melhor. Durante a reunião, ele disse, inclusive, sugeriu ali que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam presos, e eu queria saber como os senadores, o que os senhores acham em relação a essa declaração e de que maneira ela pode afetar a relação entre os poderes, começando agora então com o Rogério. Primeiro, se eu fosse presidente da República numa democracia e um ministro meu fizesse uma declaração dessa em ambiente fechado ou em ambiente público, eu o demitiria. O demitiria porque o ministro ele tem a responsabilidade de ser representante do presidente e da República Federativa do Brasil, que é institucionalmente conformada pelo Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Ninguém pode dizer que deseja prender um ministro e chamar de bandido ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda por cima, ele estava se referindo ao ministro, que é o decano, uma pessoa que, com todas as isenções que nós todos sabemos. Então, a primeira questão é essa. Ele é muito infeliz na declaração dele e ele demonstra, como eu disse, a vontade e o desejo, que não é só dele. Ali foi manifesto o desejo de ter uma ação autoritária do governo como um todo, dele, da Damares, do Salles e de outros que também se manifestaram, mas esses foram de forma explícita, né, claros ao demonstrar a sua intenção autoritária de enfrentar e de desestabilizar e de desmoralizar e de acabar com determinadas instituições que conformam a República Federativa do Brasil, que é o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Sem essa separação e com essa sanha, esse desejo, essa vontade permanente de destruir as instituições que formam a democracia no nosso país. A outra é que ele disse que não reconhece os povos indígenas. Isso também é muito grave. Como não reconhece os povos indígenas se foram eles que estavam aqui e a nossa Constituição reconhece os povos indígenas? As terras da Amazônia e as reservas é uma definição da Constituição do Brasil. Ele tem o dever de garantir o cumprimento da Constituição, assim como o presidente da República tem, assim como o STF tem e assim como nós, parlamentares, o Congresso Nacional, temos. Se nós queremos mudar a Constituição, vamos fazer o debate no plenário do Congresso para que a gente discuta, mas em cima de teses, e vamos fazer o debate aberto com a participação da sociedade para a gente redefinir que Brasil é que a gente quer. Mas na força, sob pressão, isso me cheira a um ataque direto à democracia e a um desejo autoritário velado de todos os ministros do presidente. Agora, então, a gente ouve a opinião do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, também sobre a declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sugerindo ali que os ministros do STF sejam presos. Senador. Bom, eu, com 16 anos de idade, estava na rua com milhares de brasileiros lutando pela reabertura democrática, lutando para que nós voltássemos a ter o direito de eleger nossos representantes. Enfim, eu não peguei, até pela idade que tenho, não peguei a fase mais dura do regime militar, mas peguei ali aquele final da década de 70, onde o Brasil foi às ruas recuperar o seu direito, a sua liberdade, o direito de imprensa, direito de organização. Então, lógico que eu não concordo com nenhuma declaração de quem quer que seja dizendo que vai prender ou por ele prenderia ministros. Quer dizer, acho que são declarações assim, vindo de ambas as partes, que aumenta a temperatura quando não deveria. Agora, eu também preciso lembrar que a educação no Brasil, e isso que eu acho que é o problema, que uma declaração como essa, ela tira o foco. O foco deve ser o quê? Nós temos uma educação no Brasil que está na UTI há décadas. Uma das maiores injustiças que o Brasil tem é o sistema universitário. Homens e mulheres pobres e humildes desse Brasil, principalmente Nordeste, Norte e Centro-Oeste,
pagam, porque trabalham, e pagam a Universidade Federal, mas não têm acesso a ela. E ela gasta uma fortuna e não está entregando ensino de qualidade. O Brasil subiu, em menos de 15 anos, de praticamente 4% do PIB para mais de 6% do PIB de gasto com a educação, e isso não se manifestou na qualidade do nosso ensino. E esse é o problema. O que nós temos que fazer para que o que o Brasil gasta com a educação seja, de fato, tenha uma correlação com o resultado, com a qualidade do ensino. Olha os exames que o Brasil participa. Então, o problema de uma declaração como essa, eu vejo que ela desfoca. E a realidade que nós deveríamos estar discutindo, que é uma reforma do ensino brasileiro, acaba ficando em segundo plano. Agora, para completar, eu quero dizer que quando o Supremo Tribunal Federal patrocina as brigas que nós assistimos, eu volto a insistir. Veja, o ministro Barroso chegou a dizer para o Gilmar Mendes que ele, além de ser do mal, que ele envergonhava a corte, disse que ele votava por interesses que não eram os da justiça. Isso é uma denúncia gravíssima. E ele, respondendo ao Barroso, disse que, para ele dar lição de moral, precisava primeiro fechar o seu escritório no Rio de Janeiro. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Que o ministro, de uma maneira ou de outra, ainda se utilizava do seu nome como ministro do Supremo Tribunal Federal para manter uma banca aberta no Rio de Janeiro. Quer dizer, não estou justificando uma coisa com a outra, apenas dizendo que com isso a corte fere o decoro entre si e facilita esse clima. O que eu penso, para terminar, é que todos nós, Congresso Nacional, Executivo e Legislativo, devíamos pensar um pouco mais no país e um pouco menos nas nossas questões pessoais. São relevantes, mas são menos importantes. Bom, a gente começou esse debate falando sobre a opinião dos senhores sobre a questão geral do vídeo, né? Num dos pontos específicos ali, entre as coisas que o presidente fala, ele fala: eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Eu queria que a gente debatesse agora essa frase específica do presidente, começando com o senador Bittar. Por favor, senador. Olha, eu disse no começo que eu não sou adesista. Então, se eu hipotequei meu apoio ao presidente Bolsonaro na pré-campanha, é porque, evidentemente, eu defendo as linhas gerais daquilo que ele representava na campanha. É outro tema que eu estudo, que eu debato, é essa questão. Todos os regimes autoritários, sem exceção, ao chegar no poder, desarmam a população. Nós não estamos falando dar arma para quem tem a ficha policial, para quem tem denúncia. Estamos falando da pessoa que tem a ficha limpa, o direito. Eu, por exemplo, não quero arma para mim, nem na minha casa. Eu não quero, mas eu não tenho o direito de impedir o meu vizinho, se ele deseja, e ele tem a ficha limpa, ele comprar sua arma. E veja, esse debate é longo, mas vamos dizer como ele não fecha numa linha só. O Brasil, no governo Lula e Fernando Henrique Cardoso, promoveu uma política de desarmamento. Quem é que não se lembra, no governo do presidente Lula, as montanhas de armas, rifles, revólveres que eles compraram do Brasil inteiro, numa clara alusão de que se diminuísse as armas, nós teríamos mais segurança, porque a arma é que mata, como se ela atirasse sozinha. Então o Brasil desarmou em várias campanhas a população brasileira. E o que é que aconteceu? O crime explodiu no Brasil. Então, no mínimo, é preciso que a gente faça uma reflexão que não houve uma correlação direta entre desarmar as pessoas e abaixar o crime. Ao contrário, naquele mesmo período, você desarmou a população e o crime explodiu. Eu sou daqueles que entendo que se um bandido, membro de facção criminosa, no bairro, ele sabe que na casa das pessoas não tem arma, ele se sente muito mais seguro para atacar, para fazer a violência que ele faz. Então, acho que é um direito natural. Eu que sou cristão, e quem é cristão sabe o que a que me refiro. É um direito natural da vida e de preservar a vida. Portanto, eu concordo com o presidente da República, já disse isso na tribuna do Senado inúmeras vezes. Eu acho que aquele que tem a ficha limpa, passando pelos testes, etc., querendo, ele tem o direito de possuir a arma. Termino dizendo mais uma vez, eu não quero para mim, é a minha natureza, mas eu não posso proibir meu vizinho, em querendo e tendo ficha limpa, de possuir a sua arma. Bom, essas foram as palavras do vice-líder do governo no Congresso Nacional, o senador Márcio Bittar. Vamos passar a bola agora para o Rogério Carvalho, senador líder do PT, dentro do Senado Federal. Senador, sobre essa questão específica das armas, essa questão defendida pelo presidente Bolsonaro no vídeo, a opinião do senhor, por favor.
Eu queria, antes de entrar nessa questão, só fazer menção a 2 dados importantes. O Brasil, nos governos do PT, mudou o IDEB. Significa que o índice de desenvolvimento educacional da nossa população melhorou bastante, e quero também dizer que a proporção de negros, de pretos e pardos e pobres hoje é maior nas universidades federais. Tem mais pretos e pardos e pobres do que ricos nas universidades federais, graças à política de cotas. E também quero dizer que o Brasil ficou mais igual depois do PT, porque o índice Gini, que mede a concentração de riqueza, foi nos governos desde 2003 até 2015 que houve uma diminuição entre ricos e pobres no Brasil. Então isso me deixa bastante feliz, e foi com os governos do PT que a gente construiu os 378 bilhões de dólares, que hoje dá um ganho fiscal de 550 bilhões de reais, que dá margem fiscal para o governo atual fazer uma série de medidas que não está fazendo com mais força, ajudar estados, ajudar municípios, pagar o auxílio que propôs de R$200, e a gente foi quem propôs o auxílio de 1.045, que saiu de 600, que a gente propôs que fosse 6 meses. Então, tudo isso é possível graças às políticas dos governos do PT. Com relação ao governo querer armar a população, na verdade, há uma clara posição do governo de armar a sua milícia. Veja, segurança e armar o povo, as pessoas, o cidadão, não é considerado algo que diminui a violência. Só olhar os Estados Unidos, a violência nos Estados Unidos é muito maior do que nos países europeus, e os americanos são muito mais armados do que os europeus. Quando a gente pega os estudos, quando há liberação do uso de arma, o número de mortes por arma de fogo também aumenta. A questão da violência, do crime, tem outras coisas que aconteceram que foram a ação dos governos do Estado. A incorporação de inteligência com sistemas os CIOPs, que foram depois da Olimpíada, que foi distribuído para os estados, que você integrou as polícias, que você integrou câmeras, uma série de outros recursos para concluir que foram fundamentais para a redução da violência e da mortalidade e do índice de homicídio no nosso país, com políticas específicas, principalmente adotadas pelos governadores nos diversos estados da Federação Brasileira, e não por conta de armado a população, porque nesse período as pessoas não estavam na lógica que o presidente quer. O presidente quer constituir uma milícia e uma força paralela para proporcionar uma tomada do poder do jeito que ele imagina que deve ser. Bom, outro assunto foi que, inclusive, é alvo dessas investigações, desses pedidos de investigação ao STF, também à Procuradoria-Geral da República, em relação ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. O ministro divulgou uma nota classificando como inconcebível, afronta e interferência inadmissível aquele pedido de apreensão do celular do presidente Bolsonaro e do filho Carlos Bolsonaro. Eu queria a opinião dos senhores, então, em relação a essas afirmações do ministro Augusto Heleno e também sobre esses pedidos de investigação, começando agora com o senador Rogério Carvalho. Olha, primeiro eu quero dizer que para pedir o telefone de um presidente da República, eu acho que foi uma medida exagerada. Eu não concordo que o presidente da República tenha o seu telefone devassado, a não ser diante de uma situação muito grave, certo? Como eu não concordo com o que fizeram com a Dilma, que foi o Moro ter divulgado um diálogo entre a Dilma e o Lula, ela na condição de presidente da República, um grampo ilegal que foi mandado ser suspenso, e o Exército, o general Heleno, nenhum militar se manifestou contra e deu guarita à presidente Dilma naquele momento. Se eu não concordo com o que fizeram com a Dilma, eu não concordo que façam isso com o Jair Bolsonaro. Então a gente tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. Eu não acho correto a invasão sobre o espaço do presidente da República, tem um papel institucional, e só em situação autorizada, processada, uma situação muito
de segurança nacional que isso possa acontecer. O ministro também não pediu o telefone, também tem um exagero. Na verdade, ele pediu para que houvesse uma manifestação só quem poderia pedir isso é o PGR, o Procurador-Geral da República, e com certeza o Procurador-Geral da República vai negar. Agora, o que o ministro fez, aí é outra coisa que a gente precisa questionar. O que o ministro fez foi provocar e ameaçar a democracia com uma fala ameaçadora. Então, isso nós não podemos também aceitar, que nenhum militar da reserva ou da ativa, ou quem quer que seja, ameace as instituições democráticas e a democracia, como vem sendo feito sistematicamente. Na reunião do presidente com seus ministros, são várias demonstrações de confronto e de ameaça às instituições democráticas e à democracia. Assim como o general Heleno defendeu o AI-5, que foi o ato institucional número 5, se não um ato que autorizou prender, torturar e matar milhares de brasileiros que desapareceram, que morreram, que foram torturados nos porões da ditadura que o Márcio lutou contra. Assim como eu já peguei no final as diretas já para poder sair da ditadura, assim como eu lutei contra o Fernando Collor, que a gente fez o impeachment do Collor. Agora, o que nós estamos vendo é um conjunto de ameaças de todos os ministros do presidente Jair Bolsonaro à democracia, e isso é intolerável. Bom, com a palavra agora o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, vice-líder do governo. Por favor, senador. Bom, eu quero aqui, talvez em primeira mão, Rogério, admitir e fazer um reconhecimento público e talvez usar isso como exemplo, como a paixão, o calor do debate não é o melhor remédio para a sensatez. Na época do vazamento do áudio, eu confesso e me penitencio aqui agora, que o que me importava naquele momento é que as coisas viessem à tona. Hoje eu preciso reconhecer, antes tarde do que nunca, que aquilo foi sim um excesso do ex-ministro Sérgio Moro. Como você acaba de reconhecer, e eu concordo também, que é um absurdo aventar a possibilidade, repito, de uma pseudo-denúncia do ex-ministro que não virou em nada. A denúncia dele virou nada, é um traque. E mesmo assim, se aventar a possibilidade de pegar o telefone do presidente da República. Se eu já disse aqui, por 2 vezes, que uma reunião ministerial vazada, publicada, além do assunto em pauta, que era Moro acusando o presidente Jair Bolsonaro, não serve ao país. Quer dizer, você apresenta ao mundo estratégias internas do seu país, o ministro da Economia, quando menciona a relação com a China, que é um país que concorde ou não com ele, e eu não concordo com a ideologia, com o sistema, mas é um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e vai ser, com certeza, vai continuar sendo um dos maiores compradores do Brasil, quer eles queiram ou não, porque precisa comer. E quem tem esse alimento, em grande parte, é o Brasil. E muito sim, graças à revolução tecnológica, muito provocado pela Embrapa. Agora, eu não vejo, fora isso, nenhuma manifestação assintosa, nem do presidente da República, nem dos seus ministros, contra a democracia. Eu acho que o que atenta contra a democracia é quando um poder quer invadir o outro. E nós temos vários exemplos, eu poderia citar alguns, do que faz o Supremo Tribunal Federal. Coisas que ele avançou sobre o Poder Legislativo. Decidiu sobre aborto, até o 3º mês de gravidez. Afastou parlamentar no exercício do mandato sem autorização da Casa. Afastou da presidência deputado sem condenação penal. Determinou busca e apreensão em gabinetes parlamentares, mesmo com manifestação contrária do Ministério Público. Decisão de que réu não pode assumir a presidência da República. Criminalização da homofobia. Criação das audiências de custódia. Inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Isso foi uma interpretação do Supremo que bagunçou total. Nós tínhamos uma lei aprovada no Congresso Nacional estabelecendo, a partir de 2006, uma lei de cláusula de barreira. Ia pôr freio nos partidos. O PDT entrou no Supremo, o Supremo, interpretando a lei, porque ela não é uma letra morta, disse que aquilo era inconstitucional. Continuou a farra no Brasil de criar 40, 50 partidos. Também fez uma interpretação, o Supremo Tribunal Federal, de que a filiação ao partido político novo, isso aí foi o Kassab, que entrou com esse pedido de esclarecimento, e o Supremo Tribunal Federal disse que o partido
o parlamentar pode ir para ele, que ele não é infidelidade partidária, e leva o fundo partidário. Isso foi o que bagunçou mais do que nunca o que já era esculhambado, que é o sistema partidário brasileiro. Tá, okay. Isso é uma invasão de competência, clara, do Supremo ao Legislativo. E isso abre brecha para que outras pessoas e manifestações acabam fazendo revide. Agora, nada disso é bom e todo cuidado com a democracia brasileira, que ainda é uma adolescente, okay, todo cuidado é pouco. Maravilha. Hoje é domingo, então a gente não vai mais tomar o tempo dos senhores. A gente agradece muito pela disponibilidade de vocês terem conversado aqui com a gente. A gente teve esse debate super saudável aqui com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, vice-líder do governo no Congresso Nacional, e também com o senador Rogério Carvalho, de Sergipe, é líder do PT no Senado. Muito obrigado. Vocês sabem, a CNN é o canal do debate, então é por isso que a gente sempre abre espaço para vozes opostas, complementares, enfim, para esses debates que sempre ajudam a gente a entender tudo o que está acontecendo e a esclarecer as situações. Muito obrigado para vocês dois e uma ótima tarde. Eu queria agradecer, Felipe, e cumprimentar o meu amigo Márcio Bittar, por quem eu tenho muito respeito e consideração, mas agradecer a CNN e parabenizar a CNN por esse início tão exitoso e tão importante para a imprensa brasileira. Parabéns a vocês e a toda a equipe. Bom, eu também termino por onde comecei. A CNN está com alguns meses no Brasil. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas à CNN, ajuda a fortalecer a democracia, a captar opiniões das mais diferentes pessoas e matizes, então sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade e também mandar ao querido amigo, colega no Senado, Rogério Carvalho, um grande abraço. O parlamento, ele é uma casa em que você aprende a ter as suas opiniões, mantê-las. Eu sou um homem de postura, de posição, assim como ele. Eu admiro quem tem lado, quem tem postura, mas ao mesmo tempo te ensina a conviver. Nós já estivemos juntos, eu e ele, a maior parte da bancada do MDB com a bancada do PT, em momentos importantes, ainda no ano passado, quando estava em jogo o Brasil. Inclusive era para proteger o Supremo Tribunal Federal de uma CPI que, a nosso ver, naquele momento, se fosse aberta, colocava pânico, incendiaria o país. Então, muito obrigado, Rogério, muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Um bom domingo. Obrigado.